Aleluia, glória a Deus. Graças a paz, povo de Deus. Eu estou desacostumado de novo. Eu não me acostumo mais com esse novo normal, não. Eu não quero esse novo normal que o mundo tem e já estou sentindo falta dos irmãos. Pela manhã a gente recebeu uma boa palavra, mas você faz falta. A tua presença aqui nesse lugar nos anima a ministrar a palavra, nos coloca mais ânimo, né? E somos como brasas vivas, né? A brasa, de todo mundo junto, o calor aumenta, aleluia, e o fogo pega, amém? Deixa eu só tomar uma água aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje Neide começou falando sobre um tema que já estava no meu coração. E ela disse que ia ter continuidade, né? Eu não sabia que seria eu uma parte. Ela tem a parte dela, já começou, e eu creio que o Espírito Santo tem tratado isso há muito tempo. Conosco como igreja, conosco como indivíduos, que devemos entrar no descanso do Senhor. O descanso do Senhor entra aquele que crê, amém? Fé, quem tem fé, a gente já ouviu muito isso através do pastor Robson, quem tem fé descansa, quem tem fé se diverte. Então, como ela ministrou sobre Mateus também, né? A qual Jesus diz que aquele que está sobrecarregado se junte a ele para dividir as cargas e ser ensinado por ele, porque ele é manso e humilde, tem um coração ensinável, tem um coração disponível, não só para, como um mestre de todas as coisas, Senhor sobre tudo, te ensinar a viver e me ensinar a viver. E a gente só tem que aproveitar essa situação em paz, com alegria e com um coração manso, humilde e ensinável para ser tratado por Deus, para que entremos no descanso do Senhor. Mas deixa eu dizer para você, esses dias a gente estava também acompanhando a conferência de ministros do Centro-Oeste. Amados, palavras do coração de Deus para o nosso coração, para a visão do verbo da vida, para a excelência que Deus quer para mim e para você. E em toda essa conferência, em todas as outras que a gente já participou, todos falam da mesma coisa. Como aquele versículo que está escrito em 1 Coríntios 1:10, todos falando a mesma coisa, tendo o mesmo sentimento e a mesma disposição mental. Mas olha só, o contexto do que a palavra diz nessas conferências é o mesmo contexto que eu vou te dizer aqui. Fé vai te colocar num patamar onde você pode viver tudo aquilo que Deus preparou para você. E você pode descansar no Senhor, que é fiel àquele que te prometeu. Amém? Vamos ler alguns textos. Eu queria que você abrisse primeiro em Salmos 119, versículo 140. Salmos 119, versículo 140. Vamos ler em algumas versões diferentes, mas eu queria que você visse primeiro na Almeida Revista e Corrigida. Eu acho que aumentou muito aqui o agudo. Tire um pouco mais, senão vai dar microfonia. Aleluia! Salmo 119, versículo 140. Diz assim a palavra de Deus: puríssima é a tua lei, ou a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Deixa eu ler para você numa versão diferente. A nova versão transformadora diz: tua promessa, que é a palavra de Deus, que é a promessa de Deus para mim e para você, tua promessa foi plenamente comprovada, por isso o teu servo tanto a ama. Eu quero que você entenda isso, independente da versão, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é aceitável e digna de inteira aceitação, ela é fiel e ela é pura, e ela é a promessa de Deus para mim e para você, para que consigamos viver aquilo tudo que Ele tem para mim e para você viver. Amados, não existe ninguém dizendo nada contra aos fatos, mas contra a fé também os fatos perdem os seus argumentos.
Porque a fé, por mais que ela tenha uma razão, ela seja lógica, a fé não é ilógica, a fé não é irracional, mas a fé vai contra uma razão natural. A fé, como o crente Abraão, viu em si mesmo o seu corpo amortecido, o ventre de Sara amortecida, mas a fidelidade do Deus que prometeu que eles teriam um descendente, fez com que ele olhasse para esse fato e dissesse: glória a Deus, eu vou ter um herdeiro. E foi fortalecido na sua fé, dando glória a Deus. É assim que diz o texto. Eu e você devemos andar no descanso do Senhor, dando glória a Deus, independentemente das situações que estão nos cercando. Nós fomos chamados para viver não por vista, mas por fé. Nós fomos chamados para viver não pelo sentimento, mas por fé. A gente foi chamado para nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que isso é o nosso culto racional, ou seja, uma fé com inteligência, com capacidade que diz que aquele que prometeu é capaz de fazer cumprir-se a promessa. Então descansa. Relaxa na sua casa, relaxe na presença de Deus e viva a plenitude do que Deus prometeu para você. Nós fomos chamados a viver à altura do nosso chamamento. Paulo, escrevendo a Tito, diz que a gente deve andar no modo digno. Essa carta é pastoral, uma carta do coração de Deus para Tito, mas que serve para os amados, os santos eleitos no Senhor, os que herdaram a mesma fé que Paulo pregava. Somos nós. E ele diz que nós devemos andar de um modo digno da nossa santa vocação. A nossa santa vocação tem o entendimento de que aquele que venceu lá na cruz do Calvário nos fez mais que vencedores. Aquele que venceu lá na cruz do Calvário, por meio do seu sacrifício, nos redimiu, nos guardou e nos resguardou e nos colocou numa posição acima de todas as circunstâncias, assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Você crê nisso? Você crê que a palavra de Deus é puríssima, é uma promessa comprovada, é aprovada e ela é digna de inteira aceitação? E ela é inspirada pelo Espírito de Deus. Ou seja, o caráter de Deus está expresso na sua palavra. A vontade de Deus está expressa na sua palavra. Eu posso crer que Deus é bom e ponto final. Independentemente da pandemia que está acontecendo aí fora, nós temos a vida Zoe, a vida, ou Zoé, a vida do próprio Deus habitando dentro de nós. A lei do Espírito de vida. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8. O livro de Romanos é uma bênção para mim e para você. Aleluia. A partir do versículo 1 diz assim: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a condição. Para você entrar no descanso do Senhor, você precisa estar com o Senhor. Porque o ladrão é o que entra pela janela, mas o pastor abre a porta para as ovelhas. O pastor do aprisco, o Senhor sobre todos, ele abre o acesso, ele dá a forma para entrar. É pela fé, é crendo de todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com toda a sua força, que você recebe tudo aquilo que Jesus conquistou. Aleluia! Deus é fiel. E ele diz aqui no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida do próprio Deus, habita em mim e em você. Aquilo que era contrário a nós, aquilo que nos trazia dano, aquilo que poderia nos condenar e nos colocar num jugo pesado, fomos aliviados por Jesus Cristo. Fomos substituídos na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos andar em justiça divina, em alegria plena no Espírito e frutificando para louvor da glória de Deus. Eu e você somos a coroa da criação do Senhor, que descansou no 7º dia. Aleluia, que descansou de toda a sua obra da criação, porque Ele providenciou, patenteou e registrou tudo o que é necessário para mim e para você, aqui na terra, como também nos céus. Hoje nós entendemos e olhamos para Cristo e a palavra diz que Deus quis fazer nele convergir tanto as coisas dos céus como da terra. Quer ter resultado aqui bom na terra? Alinhe-se a Jesus. Quer ter resultados
positivos com relação às coisas espirituais, alinhe-se a Jesus. Ele é a resposta para todos os questionamentos. Ele é a resposta de Deus para mim e para você. Ele é o sim e o amém de tantas quantas são as promessas de Deus para mim e para você. Não abaixe a cabeça. O apóstolo Guto, nessa ministração, no sábado, ele estava falando que ele estava indignado com essa máscara. Eu também estou cheio dela. Mas espera, calma. Não está no tempo ainda de tirar, mas a gente está crendo que a gente vai fazer, como ele mesmo diz, uma fogueira santa com essas máscaras. Está chegando esse tempo, o Senhor está providenciando favor e graça para o seu povo. Agora tudo isso é possível ao que crer. Você crê? Você crê que você pode viver o favor e a graça de Deus te protegendo nesses dias, mas também para esses próximos dias, favor e graça aumentando de glória em glória, para que você veja novamente um abraço, um aperto de mão sem restrição. Você está com seus parentes sem problema nenhum, não é porque você vai quebrar regras, é porque a cura vai se manifestar. Aleluia, eu creio nesse tempo sendo abreviado, amados. Jesus está voltando. Nós precisamos nos movimentar como igreja de Cristo, levar a palavra que cura, levar a palavra que liberta, levar a vida do próprio Deus que nós recebemos, levando a boa palavra do Evangelho. Pessoas precisam ser libertas do casulo que o medo colocou. Não para transformá-las em outras pessoas, mas aprisioná-las na sua mente, no seu corpo. Mas Cristo já nos libertou. E se o Filho nos libertou, verdadeiramente somos livres. Você é livre? Você é livre? Foi uma pergunta e agora uma afirmação. Se você crê em Jesus, você é livre do pecado, você é livre da condenação do inferno, você é livre da influência do pecado, mas você é livre também para viver a vida abundante daquele que crê em Cristo Jesus, para reinar em vida aqui em Vitória de Santo Antão. Você precisa simplesmente ousar crer. Ouse a crer e entrar no descanso de Deus. O ambiente da fé, ela não é um momento de você estar parado. O descanso da fé é um descanso de relaxar, sabendo que a palavra de Deus é fiel. Mas a fé te bota em movimento. A gente costuma dizer com uma explicação que fé tem uma ação correspondente. Se eu estou crendo, eu estou fazendo algo. Se eu estou crendo, eu estou falando algo. Se eu estou crendo no Senhor, eu estou tratando de uma situação que parece estar contrária e vou falar contra a montanha. E essa montanha vai ter que se mover, porque é a palavra de Deus e ele não volta vazio. E olha, vamos continuar aqui em Romanos, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Olha que o tempo dessa palavra está no passado. Te livrou. Em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. A morte só vai ter poder sobre a sua vida se você estiver em pecado. Agora também tem remédio para o pecado. Se você confessar o seu pecado diante de Deus, com o coração contrito e entristecido pelo pecado, voltando com arrependimento sincero, há perdão e há um renovo de aliança, há uma graça disponível para Deus de voltar de novo para entrar no descanso e viver todas as promessas que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Eu fico animado em saber que todas as vezes que se aperta um crente, palavra sai. Essas circunstâncias que estamos vivendo aqui fora, esse tempo de igreja sem presença nas pessoas no final de semana, amados, isso vai passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre, ela é aprovada, ela é firmada nos céus, está estabelecida no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca, mas também na mente do próprio Deus, o qual lançou essa palavra para mim e para você, como um mandamento perpétuo, um memorial diante dele. É assim que a palavra diz, que a ação dos crentes fica. Aleluia! Se você é crente, amados, levante-se hoje em fé. Desde manhã Deus está dizendo para mim e para você, descanse, mas descanse em fé. Não
com letargia, não com falta de ação, não com falta de movimento no Senhor, mas conforme uma palavra de Jesus. Isso pode mudar o curso da nossa vida para todo o sempre. E eu creio que daqui desse púlpito, pessoas que já ministraram na sua vida, ministraram muito mais do que uma palavra. E tenho certeza que várias dessas palavras foram dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Levante-se, resplandeça, porque nascida sobre você a glória do Senhor. Se você está em Cristo, você pode todas as coisas, inclusive passar por essa pandemia sem dano nenhum. Inclusive ser restaurado se você sofreu o dano dessa doença chegar na sua casa. Inclusive daquele seu parente a qual você está crendo que vai sair da UTI, sair ileso e sem nenhuma sequela. Deus pode, Deus pode, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você ouviu isso? O poder dele opera em nós. Ele só está procurando pessoas que sejam homens e mulheres fiéis para ser o ponto de contato do céu aqui na terra. Você está pronto para ser esse chamariz da energia? Sabe, os para-raios em cima de prédios altos atraem para si o raio, ou a força bruta da energia. Que analogia maravilhosa, amados. Pensa bem, esse relâmpago, esse raio vem dos céus, uma fonte poderosa de energia, achando um ponto na terra para fazer contato. Aqui no meio natural, o raio e o para-raio. Você é um chamariz do poder de Deus aqui na terra. Não se atemorize, não se espante, porque o Senhor é a sua sombra, o Senhor é aquele que está à sua direita, Ele é o seu esconderijo e nele há segurança plena. Descansa, crente, aleluia, descanse feliz, porque o amanhã pertence ao Senhor e você pertence a quem? Se o amanhã pertence ao Senhor, o amanhã também é seu. Haverá um futuro e um bom sucesso para você que está crendo no Senhor. As coisas só vão melhorar em nome de Jesus. O que passou, passou. As coisas velhas ficaram para trás. Nós estamos olhando para o alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Vai melhorar, vai romper. A cura está por vir no nome de Jesus. Ah, mas alguém pode dizer, esse pastor está falando porque ele já está vendo aí resultado de vacinação, resultado de laboratórios. Não, amados, nós estamos orando há muito tempo pelo nosso país. Nós estamos orando desde que essa pandemia começou, para que os ares do Brasil, de Pernambuco e de Vitória, sejam ares que curam, que o ambiente seja o poder de Deus fluindo da minha e da sua boca, através das igrejas, dos ministérios que Cristo tem plantado no Brasil, para que cura se estabeleça nessa nação. Eu e você precisamos ser esse ponto de contato, onde o poder de Deus pode se manifestar e cura brotar no seu lar, cura brotar na sua vida, cura brotar na vida da pessoa que está do seu lado. Amados, a gente lê pela palavra e vê no livro de Atos que Pedro, ao andar para ministrar e para orar na sinagoga, nos templos onde ele visitava, as cidades que ele visitava, a sombra de Pedro curava. O mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus Cristo, o qual ungiu ele, que andou por toda parte, está em Atos 10:38, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É o mesmo Espírito Santo que habita em você. Hoje, agora, nesse instante, você é aquele que foi comissionado para andar por toda parte, fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus é com você. Aleluia! Você consegue crer dessa forma, descansar dessa forma, que onde você vai, Deus vai também? Você tem essa consciência da presença de Deus, que onde você entra, Deus entrou também? E aqui isso se abre um leque maravilhoso, grandes possibilidades. Se você vai entrar numa negociação, Deus está entrando junto com você. Se você vai entrar numa demanda, Deus está entrando junto com você. E olha só o que a Bíblia diz: se Deus é por nós... Oh, aleluia! Se Deus é por nós,
Covid não será contra nós. O que será contra nós? Absolutamente nada. Eu preciso crer mais nisso. Eu preciso vibrar mais disso. Eu preciso falar mais sobre isso. Porque quanto mais a minha boca fala, mais convicto eu fico. Mais convicto da palavra de Deus e da fidelidade de Deus. Para que eu descanse. No meu amanhã tem um Deus. No meu futuro tem o meu Deus. Ele já veio em 2021. A gente já falou tantas vezes isso. Ele já passou, ele não foi pego de surpresa. Também ele já deixou as marcas para que a gente passe. As condições para que a gente chegue do outro lado. Salvo e são. Oh, aleluia. Você consegue ver isso? Você consegue não só como as pessoas dizem lá fora, sem esperança, sem conseguir ver a luz no final do túnel. Não, você tem a luz dentro de você, sobre você, iluminando o teu caminho. Porque a palavra de Deus diz em Salmo 119, versículo 105, que essa palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela é o caminho onde estamos pisando. A palavra de Deus, a promessa que Deus deu, é fato. Vai acontecer. Oh, aleluia. Amados, está chegando já a metade do ano. Já a gente está começando a preparar outras coisas. Mas o céu não parou. Eu costumo dizer que os céus não entraram em lockdown. As promessas de Deus estão disponíveis para mim e para você. Só vai acontecer se eu e você crermos para viver. Nós temos crido que nessa igreja o grande, o novo e o excelente está por chegar. Rompimento está chegando, rompimento financeiro, rompimento na área de cura, rompimento na área de sentimentos, rompimentos naquelas alianças onde pessoas vão se conectar conosco espiritualmente, não para nos botar para baixo, mas nos levar para Deus. Eu creio em alianças poderosas. Eu creio na igreja Verbo da Vida Vitória sendo uma igreja crescente, poderosa, uma igreja estruturada na palavra, estabelecida no Senhor, que tenha suas finanças estabelecidas em Deus, que tenha fidelidade no Senhor, mas é uma igreja que triunfa sobre todas as situações. Eu declaro sobre a sua vida, amado, amada, que você não vai se perder no meio do caminho, que você vai se estimular cada vez mais em ouvir a palavra e descansar cada vez mais nos braços do seu Pai. Entenda que Deus não é só seu Deus, Salvador, Senhor sobre todas as coisas. Ele é seu Abba. Ele é seu Pai querido. Ele é aquele que te dá todas as coisas juntamente com Cristo. Aleluia. Como é bom viver debaixo dessa proteção. Como é bom entender que a lei do Espírito de vida opera em nós. Podemos descansar, amados. Se você trabalha nessa área de saúde, receba isso em nome de Jesus. Há uma proteção para os que creem e que precisam trabalhar nesse ambiente de frente, com contato com o vírus ativo. Saiba disso, querido, querida. O Senhor vai adiante de você. É Ele quem quebra todo o poder do inimigo. É Ele que desbarata o adversário. É por causa da justiça dEle em você que o inimigo vem por um caminho e por 7 ele foge. E se algo acontecer ainda nesse momento, você pode reivindicar a restituição, porque Deus também é Deus de restituição. Aleluia, aleluia. Oh, eu creio no Brasil sendo restituído a justiça de Deus. Eu creio na sua casa, a justiça de Deus sendo restituída, ou seja, o que será a justiça de Deus para dentro da minha casa? Nada quebrado, nada faltando, pessoas saradas, pessoas cheias do Espírito Santo, o louvor e a adoração fluindo do teu quarto, da tua casa, e os vizinhos se convertendo, dobrando os joelhos e orando junto com você. É isso que eu creio. Eu creio em Vitória de Santo Antão lavada do norte ao sul, de leste a oeste, pelo sangue do Cordeiro. Eu creio em uma cidade totalmente tomada pelo avivamento do Espírito Santo. Mas olha, eu e você precisamos nos mover para entrar nesse novo do Senhor. Estamos debaixo de promessas. Estamos debaixo de uma promessa de avivamento, de um derramar poderoso do Espírito Santo, onde cura vai brotar das suas mãos.
Você ouviu bem. Eu estou dizendo que cura vai fluir das minhas. Vai fluir daquilo que eu falo. Vai fluir da palavra de Deus porque ela é viva e eficaz. Mas vai fluir também da sua mão. Onde você tocar, vai ser dado a você para prosperar. Onde você falar e declarar em fé, cura vai brotar. Aleluia. E vida vai ressurgir. Como eu estava dizendo, você que está no ambiente na área da saúde pública, receba a proteção divina do alto da cabeça à planta dos seus pés. Receba a imunidade celestial pela fé. E esse espírito de lei e de vida, que é Cristo Jesus, através do Espírito Santo, fluindo através de você, trazendo imunidade, imunização, guardando a sua mente, seu coração e seu corpo físico, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Vamos ler novamente aquilo que Neide leu de manhã. Hebreus, capítulo 4, entrando no descanso do Senhor. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo Ele o é. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Aleluia. E poderosa para salvar as nossas almas. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1 diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. E aqui o escritor de Hebreus está falando daquela geração a quem Moisés foi chamado para ser o libertador, para ser aquele que seria o canal de Deus para trazer libertação para aquele povo. E ele diz que para mim e para você também chegou as boas novas de libertação por meio de Cristo Jesus. E como alguns hebreus perderam sua vida por causa da incredulidade e não entraram no descanso, o escritor de Hebreus está dizendo para nós que estamos em Cristo, que parece, que pode estar acontecendo, em que eu ou você, ou alguns de nós, possamos estar como aqueles israelitas, que vendo o poder de Deus, vendo a capacidade de Deus de agir, vendo a nuvem de glória, vendo a coluna de fogo, vendo um sobrenatural sopro, abrindo o mar vermelho e fazendo eles entrarem na terra prometida, eles entenderam que estavam sós, mesmo tendo Deus. Reclamavam da cebola, reclamavam do alho, reclamaram da falta de carne, tiveram carne, até sair pelos narizes. Uma satisfação exagerada Deus deu para eles. E olha só, o escritor de Hebreus está dizendo que ele está temendo para que alguns de nós não sejamos como esses hebreus que morreram no deserto, dando voltas bem próximo à terra prometida por 40 anos. Deus não está chamando você para entrar no deserto ou para entrar em 40 anos, de rodopiar pela terra. Não, esqueça isso. Tema isso também. Mas Deus está chamando a mim e a você para irmos direto, especificamente para o ponto que Ele quer. Creia, ande em fé, receba de todo o coração, com toda a sua força. E Ele diz, olha, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que esses ouviram não lhes aproveitou, não lhes deu proveito algum, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. E aqui está uma boa advertência para mim e para você. Nós temos ouvido grandes coisas, amados. Se você está ligado no canal dessa igreja, as ministrações têm levado um grande recado de Deus para o teu coração. Advertências, conserto, conselho, ânimo tem chegado para mim e para você. O negócio agora, uma vez da palavra dita, é que eu preciso misturá-la com fé. Para que algo aconteça comigo. Para que algo da promessa de Deus pegue em mim e se manifeste como algo visível, tangível, palpável. Amém? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso
conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim diz no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, e aqui entra o tempo de Deus e o tempo da fé. O certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aleluia! Se você é povo de Deus, se prepara para começar a olhar para um tempo de pastos verdejantes e local de descanso. Aleluia! Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou, de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Eu e você devemos também andar com alegria no Senhor, mas sabendo que um dia prestaremos contas. Eu me lembro do pastor Walter, meu primeiro pastor do Verbo da Vida, ele falando sobre a vida no Senhor, a carreira cristã, e ele falava de uma nova realidade, da nova criação, e ele ensina muito bem essa matéria. E ele me explicando algumas coisas que eu estava perguntando a ele, ele disse: Cláudio, você tem que aprender a viver de uma maneira digna daquilo que Deus está chamando você para viver. Você tem um chamado, você tem um propósito em Deus, então anda de uma maneira digna. Porque nós começamos com talento, mas terminaremos com prestações de contas. Amados, nós, em Romanos diz que não existe homem nem mulher que seja desculpável. Nós somos indesculpáveis diante de tudo que Deus já fez, de tudo que Deus já proporcionou, de tudo que Deus já deu para vivermos. E se não estamos vivendo, não é culpa de Deus. Talvez a falta da informação, talvez a falta do conhecimento, talvez até o conhecimento chegou, mas não sabe botar em prática. Amados, deixa eu dizer para você, começa crendo no simples, não complica. Se está escrito, faz, do jeito que está escrito. Amém? Porque a palavra de Deus é a única que tem a garantia de que vai dar tudo certo. O conselho de homens podem até ser bons, mas a palavra de Deus, ela é perfeita. Aleluia. Pastor, prova isso. Vamos voltar lá, Salmo 119. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só achar o versículo. Aleluia. 86. Não, 96. Salmo 119, versículo 96 diz: tenho visto que toda a perfeição tem seu limite. Olha o que esse texto está dizendo. O que o Espírito diz à igreja. Ele diz que a perfeição, o que é perfeito, naturalmente a gente diz, não, está perfeito, está completo, está inteiro, não precisa remendar. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo nesse Salmo 119, versículo 86 diz: tenho visto
que toda a perfeição tem seu limite. Mas o teu mandamento, e a gente pode trocar pela palavra, a tua palavra é ilimitada. Oh, aleluia, quem quer andar em perfeição aqui? Anda na prática da palavra. Liberte-se de limitações que o mundo e as coisas naturais te dão e anda na fase ilimitada da palavra de Deus. Aquele que pratica a palavra tem um recurso ilimitado dos céus a seu favor. Então descansa, relaxa e aprende pela fé a receber. Deus não está mais procurando fazer sacrifícios, porque o sacrifício de Jesus foi pleno, completo e perfeito. O preço já foi pago, a conta já está quitada. O negócio é que Deus está procurando verdadeiros adoradores, não porque Ele precisa de adoração, é porque Ele quer que você entre na posição que Ele criou para você. E Ele quer bons recebedores daquilo que Ele propôs. Boas pessoas que querem receber tudo aquilo que de graça Deus proveu. Salvação, preservação, cura, proteção, uma boa jornada. Isso é shalom para mim e para você. A paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos sentimentos em Cristo. Amados, se estamos ainda andando com os nervos à flor da pele, atirando para todo lado desesperado, é porque não estamos guardando os nossos sentimentos em Cristo, é porque não estamos acreditando que a obra de Cristo foi suficiente. Mas deixa eu dizer para você, nós que já vivemos há alguns anos, as pessoas que estão chegando, Neide falou de Lael, recém-chegado, amados, os que já foram, os que estão, os que virão, se ainda Jesus não voltar nesse tempo, vão viver a plenitude desse sacrifício que satisfez antes da criação do mundo até o fim do mundo. Esse sacrifício de Cristo é pleno, é satisfatório, é digno de louvor e de glória a Deus. E se você consegue crer, você consegue receber. Se você consegue receber, você senta e olha para a situação e diz: ei, o que pode me fazer o homem mau? A que temerei? Aleluia, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu esconderijo, Ele com suas asas me cobre. Aleluia. Há uma proteção, amados, aqueles que creem. Há uma ousadia também naqueles que creem. E como o apóstolo Guto estava dizendo, sobre essa indignação santa que estava vindo sobre ele, para que esse novo normal, entre aspas, não ficasse o tempo todo, e que ele está crendo no tempo de restauração plena, e eu também, e você também, para que a gente faça uma fogueira santa com essas máscaras. Aleluia. Mas olha só, está chegando o tempo de coisas que você tenha dito começar a viver. Agora, cuidado, dito em fé, dito crendo de todo o coração, para viver a plenitude do seu chamado, para viver a plenitude da vida que Deus já proporcionou. Ei, Deus sabia dessas pandemias, Deus sabia das pestes, das moléstias que viriam a acontecer no curso da humanidade. E Ele preservou sempre. E Ele vai preservar sempre um remanescente do quê? Daqueles que creem nele, daqueles que recebem a palavra com mansidão no seu coração e andam à altura do que receberam. Amados, aqui está dizendo que é um mandamento de vida. Aleluia. Não caia no engodo do diabo de dizer que o novo normal vai ser igreja fechada, que as coisas vão piorar. Ei, Joel já dizia isso há muito tempo. Joel disse que os tempos finais, os últimos dias seriam de trevas, de negridão, de escuridão, de coisas ruins acontecendo. Mas ao mesmo tempo que chegou os últimos dias, Pentecostes abriu esses últimos dias dizendo: e veio o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo filho, sobre toda filha, sobre todo servo e sobre toda serva, e os jovens terão visões, os velhos terão sonhos e todos profetizarão. Ei, aleluia, como Ezequiel um dia viu pelo Espírito um vale de ossos secos, sequíssimos, a palavra diz. E o Espírito de Deus provocou a dizer: filho do homem, haverá vida nesse vale de ossos secos? E ele disse: tu sabes, Senhor. E nós entendemos que o nosso futuro a Deus pertence. Então podemos dizer: Senhor, tu sabes do amanhã. Mas Ele está dizendo para mim e para você, provocando-nos pela fé, dizer:
Fale algo pelo Espírito e declare vida sobre esse futuro que parece um vale de ossos secos, porque o Espírito de vida vai chegar a esse ambiente, vai trazer vida e vai se levantar um grande exército do Senhor nessa cidade, nessa igreja, nesse país, para vencermos as obras de Satanás, destruindo uma a uma pelo poder do Espírito. Aleluia! Levante-se em fé, creia e receba em nome de Jesus. E se você ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está aqui uma ótima oportunidade para entrar para o time que vence. Está aqui uma ótima oportunidade. Você está ouvindo a palavra e você está crendo nessa palavra. E se o Espírito Santo está te convencendo agora, nesse instante, responda a esse chamado. Não se distancie, mas abra o seu coração e receba a vida de Deus. Receba o perdão de Deus e faça Ele Senhor e Salvador suficiente para a sua vida. E uma vida nova vai brotar em você. E o seu espírito vai ser renovado. E você vai poder vindicar ou reivindicar todas as bênçãos e promessas da parte de Deus por causa de Cristo Jesus, que serviu como uma flecha que acerta o seu coração e traz o resultado. Aleluia, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Abra a porta da sua casa e deixe Deus entrar nela. Deixe Ele ser Senhor da sua família, ser Senhor da sua casa, ser Senhor da sua empresa, ser Senhor dos seus filhos. Ser aquele que traz um mantimento para você. Porque na força do braço, um dia ele cansa. Nas nossas forças naturais, podemos cair. Mas há uma graça. Graças a Deus pela graça que há disponível da parte de Deus, um favor imerecido, mas o dunamis de Deus também disponível, para vivermos uma vida abundante, para vivermos uma vida de fé em fé, de glória em glória. Recebemos da parte dele graça sobre graça, graça sobre graça. Há um favor que ainda não se manifestou, o favor de ontem abasteceu ontem, amanhã tem muito mais, vai acontecer o melhor todos os dias, se você crê. E deixa eu dizer para você, se você é da fé, você vai se levantar agora, nesse instante, e começar a declarar aquilo que você crê, dizendo: eu, a partir de amanhã, vou descansar no que o Senhor já proveu para mim. Ele já proveu um futuro, Ele já proveu um sucesso, Ele já proveu a minha casa própria, Ele já proveu a minha porta de emprego, Ele já proveu o meu salário, Ele já proveu a minha cura, Ele já proveu a minha vida abundante. Eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. E eu vou ouvir bons testemunhos. Eu vou ouvir boas notícias sobre você e sobre a sua casa. Amados, essa semana foi muito corrida. E a gente no grupo da igreja, de vez em quando, recebendo notícia. Um parente meu está doente. Um parente meu foi acometido de Covid-19. Deixa eu dizer para você, se o diabo se levantou com mais força, é porque já está perto o milagre. É porque as coisas já estão por vir. O diabo está resistindo porque ele sabe que no reino do Espírito já foi dado um comando para ele soltar. Deixa eu dizer para você, crente, Deus já entrou com providência na sua casa. Ele é fiel para fazer de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes forem preciso. Ele é o seu escudo, seu refúgio, a sua fortaleza. Levante-se por dentro e comece a declarar a vida que você já tem. Deus é bom. Deus é bom. Grupo de louvor. Aleluia. Deus é bom. Oh, aleluia, Deus é bom. Há uma unção nesse ambiente, há uma unção nessa palavra, e se você consegue crer, você vai conseguir ver, se você consegue crer, você vai conseguir ter. Aleluia, aleluia. E eu quero te convidar nesse instante, um pedido de oração da irmã Eliane, a respeito da irmã dela, que precisou estar na UTI. Ian, qual é o nome dela? Lindalva. Aleluia. Concorda comigo aí, igreja? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos com uma santa indignação contra essa situação na vida da irmã Lindalva, irmã da irmã Eliane. Nós clamamos pela vida dela, Pai. Nós clamamos por uma intervenção divina, trazendo restauração.
tirando ela dessa UTI, trazendo ela de volta para casa. Como Jesus falou através do poder do Espírito, pela influência e relacionamento que tinha contigo, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, como Jesus chamou Lázaro, nós chamamos irmã Lindalva, volta para casa, em nome de Jesus. Restauração plena dos seus pulmões, saturação do seu oxigênio agora normalizando, seja por efeito medicamentoso agora também funcionando, e o poder do Espírito de vida, destruindo esse vírus, essa carga viral, no seu corpo, em nome de Jesus. E nenhuma sequela, como Lázaro voltou depois de 4 dias, sem cheiro da morte, é assim que vai acontecer na vida da irmã Lindalva, sarada, curada, restaurada, restabelecida, e sem nenhuma consequência, em nome de Jesus. Satanás, tira suas mãos sujas do corpo dela. Nós pegamos junto com a irmã Eliane, declaramos vida, vida, vida e não morte, vida, vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Espírito de morte fora, em nome de Jesus, aleluia. E com o poder do Espírito Santo fluindo agora do alto da cabeça, a planta dos pés da irmã Lindalva, nessa UTI, os seus vizinhos de quarto também sendo impactados, em nome de Jesus, porque o nosso Deus é o Deus da abundância, o Deus que faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, por causa do poder que há no nome de Jesus. Irmã Lindalva, Cristo te cura, Cristo te sara, em nome de Jesus. Levante-se, recupere-se e volte para a sua casa, trazendo alegria e testemunho de fé, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém, está feito, aleluia. Oh, pastor, mas se, não tem mais se, nós recebemos tudo que cremos, orando em fé, nós já recebemos e podemos dar graças. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque assim é, assim será, está feito em o nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus, Pai, aleluia. Aleluia, aleluia.